Cara, a gente teve um monte de notícias nessa quinta-feira. E como eu tinha coisas pessoais pra poder resolver, acabei não conseguindo gravar um vídeo pra cá. Então, eu que sou Gabriel Amaral, que sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, vou te atualizar de todas essas notícias agora, beleza? Tudo que você precisa saber pra dar aquele resumão na quinta-feira do Fluminense e na sexta a gente volta ao normal. Então, vinhetinha no dia de notícias enquanto você deixa o like aqui embaixo. Bem, vamos embora? O like, o comentário e a sua inscrição são muito importantes para nós. Não desligue. Vamos embora. Vamos embora sem piadinhas hoje. Começando com parte futebolística, ok? Muriel, notícia do portal Netflu, de que Muriel vai ter a sua situação reavaliada para a próxima temporada, já que ele tem contrato até o final de 2022 e que, recebendo sondagens recentemente, a permanência dele no Fluminense não é garantida, né? Muriel quer jogar, isso é um fato, a gente sabe, ele não é um jogador mais jovenzinho, tem até um certo mercado, mas não é o tipo de goleiro que a gente quer como titular do Fluminense pro ano que vem. Acho que o ideal pros dois é se Muriel quer jogar e o Fluminense não quer, a gente como torcedor, imagino que a diretoria também não ache interessante ter Muriel como seu goleiro titular para a temporada que vem, que libere o jogador. Segundo a matéria lá do Netflu, é de que tanto o jogador quanto a diretoria do Fluminense já pensam na possibilidade de, por exemplo, chegando uma proposta para ele, tal clube quer contar com o Muriel. O Fluminense faça uma rescisão amigável com o jogador. Muriel, enfim, apesar das falhas, ter ido pro banco, nunca foi um problema pro Fluminense no extracampo. Um jogador, bem, pelo menos pra gente, né, torcedor comum, sempre pareceu extremamente dedicado até ao Fluminense, enfim, nunca foi reclamar de ter virado banco pra um garoto, enfim, nada disso. Então, obviamente, tem uma questão boa e pro Fluminense também interessante. O salário de Muriel provavelmente é um salário que a gente consegue achar um goleiro... se for um goleiro reserva, a gente consegue achar um mais jovem, né, que tenha, ou seja, promissor, ou se for para um goleiro titular, a gente tem que acrescentar pouca coisa para ter um goleiro total de confiança. Enfim, então fica aí, Marcos Felipe tá de volta. Outra notícia, né, essa notícia do GE, Marcos Felipe voltou a treinar, não tinha treinado na terça nem na quarta, né, informação que eu já dei aqui já no vídeo de ontem, informação lá do Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Ficou de fora, sentiu, mas deve ser confirmado como titular no jogo contra o Sport depois de amanhã. Isso, informação já do GE. O único jogador que continua como dúvida, isso dentro daquele time padrãozinho ali que Marcão vinha escalando, é Iago. Iago não jogou na última partida, não jogou contra o Ceará lá em Fortaleza e... apesar de estar treinando, lembrando, ele não jogou por causa de dores na coxa, ou seja, que já poderia virar uma lesão, enfim, apesar de ainda estar nessa questão de dificuldade de treinar e etc., se houver uma evolução até essa sexta, ou seja, treinar de boa nessa sexta, vai pro jogo de sábado contra o Sport. Não treinando de boa, vai ficar de fora. Gabriel Teixeira e Ganso seguem fora. Gabriel Teixeira está fazendo o trabalho de transição, mas não está pronto para o jogo contra o Sport. E Ganso já está treinando, mas não está expondo o braço dele ainda que operou. Ou seja, ele consegue treinar ali normalmente, mas sempre tendo risco com o braço dele e tal. Lembrando, o Ganso quebrou, né, o osso do braço, então ele não tá ainda treinando normalmente, tá fazendo mais treino tático, etc, mas sem aquele treino desbarrando no adversário, etc. Então não tá treinando normal ainda. Eu acreditaria realmente, bem, que Ganso só volte pro ano que vem, né? Pra esse ano acho difícil, porque mesmo se ele voltar a treinar normalmente daqui a 15 dias, ele vai ter o quê? 3 jogos para poder jogar, porque 15 dias já vai bater dia 18 de novembro. Vai faltar o jogo do dia 20, o jogo do dia 24, o jogo do dia 28, vai ter 4, 5 jogos só, ele ainda vai ter que recuperar a condição física. Então, Ganso e Gabriel Teixeira seguem fora. Em relação à escalação, o GE botou aqui uma provável escalação, não é a escalação que o Fluminense vem treinando, nem nada, mas as dúvidas são só Iago e Marcos Felipe. Marcos Felipe deve jogar, Iago, eu chutaria, agora não é informação, é chute meu, não deve jogar. Então é bem possível que a gente veja um time com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon, André, Nonato e John Arias, Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred, isto é, se nesta sexta-feira Marcão não mudar o time e testar uma formação nova, que é o que a gente desejaria, né? Caio Paulista e John Arias, nas funções que estão jogando, não faz sentido nenhum mais, né? Estão muito mal. E a manutenção de Fred como titular, mesmo com a volta de John Kennedy,
também não me agrada muito. Seria um erro de Marcão. Obviamente que ainda vou estudar o time do Sport, mas no básico, pensando só em Fluminense, seria um erro de Marcão. Mas, enfim. Vamos para mais notícias. E agora a gente fala sobre fora de campo, mas ainda dentro de campo, que é sobre a Umbro. Matéria também do Netflix, que a Umbro espera bater recordes de vendas com a terceira camisa do Fluminense. A expectativa é que venda mais do que a verde. Bem, se for cinza mesmo, é o que eu falo, né? Eu não gosto muito de falar de antemão, ainda mais sem ver a camisa, ainda mais sem ver, depois sem botar a mão ali na camisa e ver mesmo, né? Assim, eu não sei se vende mais do que a verde, não. Acho que a torcida tricolor é mais animada que a verde. Mas enfim, né? Vamos torcer pra ser uma camisa bonita e ser uma camisa que seja muito... Mesmo que eu ache feia, que venda muito então, né? Se eu achar feio e todo mundo achar bonito, tá ótimo também, que venda muito. Porque até na matéria aqui da Netflix diz que o Fluminense tem direito a 20%, cerca de 20%, dos lucros em cima das vendas. Ou seja, não é que o Fluminense tem 20% dos R$250 que você paga na camisa. O Fluminense tem 20% do lucro que a Umbro tem. Óbvio que nesse lucro aí provavelmente está incluído quanto custou para fazer e etc. O Fluminense ganha uma parte desse valor. E fatura também nessa ponta, né, com a camisa ali direto com a Umbro, e também fatura com as lojas oficiais, né? Lembrando, as lojas oficiais não são do Fluminense, são lojas terceirizadas, tem donos essas lojas, etc., mas pagam royalties ao clube e que geram aí mensalmente um valor que não é um valor significativo quando a gente compara todo o orçamento do ano do Fluminense, mas é um valor significativo para entrar mês a mês e ajudar o Fluminense a quitar uma folha salarial e etc. Enfim, camisa essa que só para quem lembrar, vai ser cinza. Enfim, vamos já aguardar lembrar já que o desejo ali que a gente ouviu lá atrás era de Fluminense estrear na primeira quinzena aqui de novembro, né? Ali por volta do dia 15. Tem jogo com Palmeiras dia 14, tem jogo com Juventude dia 17. Enfim, qual será a data que eles vão escolher para estrear? Agora sim, totalmente fora de campo. A gente vai falar de sócio-torcedor. Duas notícias sobre sócio. Primeiro, a questão dos ingressos. Sabe aquela história de ingresso extra para quem pagou durante a pandemia? Tá valendo, tá liberado 100% do público no Rio de Janeiro. Se o Fluminense quiser botar, óbvio que não vai vender 60, 70 mil ingressos, porque não vai dar isso, né? Mas, se o Fluminense quisesse vender isso, poderia vender, tá liberado 100% do público na cidade do Rio. E aí, o Fluminense divulgou o regulamento, como prometido lá atrás, de que, de acordo com o tempo que você pagou de sócio-torcedor durante a pandemia, você recebe um desconto em dobro. Foi isso que o Fluminense divulgou inicialmente. E aqui tem uma tabela, vou botar na tela aí pra vocês, uma tabela divulgada no próprio site do Fluminense, dizendo aqui de acordo com o mês. Se você já era sócio lá em março de 2020, que é o meu caso, inclusive, já era sócio antes da pandemia, você tem 53 jogos com desconto, com esse desconto extra. O que é o desconto extra? Dobrar o desconto que você tem no sócio. Se você tem 50%, você passa a ter 100%. Se você tem 100%, você passa a ter 2 ingressos com 100%. E aí aqui para quem virou sócio em abril de 2020, são 50 jogos, maio e etc. Ou seja, até para quem virou sócio aqui em setembro, por exemplo, de 2020, já depois ali da campanha do É Pelo Flu e etc., tem 37 jogos com desconto extra. E assim vai até dia 10 de agosto de 2021, que foi quando fechou, né? A torneira fechou ali dos jogos. Quem virou sócio agora, ainda no mês de julho, por exemplo, tem 9 ou 7 jogos de desconto extra. Como vai funcionar esse desconto extra? Bem, todos os jogos do Fluminense como mandante estão valendo, exceto, deixa eu achar aqui quais são os excetos aqui, jogos clássicos, né? Os clássicos, até porque o clássico a renda é dividida e tal, o Fluminense não pode ali colocar isso. Semifinais e finais de Campeonato Carioca, porque esses normalmente quem define questão de ingressos é a Ferg. Jogos da Copa do Brasil a partir da terceira fase. Não entendi essa lógica provavelmente é só financeira, é só pro Fluminense, lógica financeira. Imagino que não tenha uma proibição, mas não sei. E Supercopa do Brasil, que eu torço muito pra poder pagar o ingresso caro na Supercopa do Brasil. É esse o cenário. Não ter o desconto. Porque se jogar a Supercopa do Brasil, porque ganhou o Brasileirão a Copa do Brasil. E além disso, também para competições organizadas pela Conmebol, pelo mesmo problema que eu falei das questões da FERJ, de você ter essa dificuldade da liberação de um jogo extra. E, claro, o interesse financeiro de ter uma boa renda se jogar Libertadores. Bem, ou seja, basicamente, resumindo muito mesmo, vão valer esses jogos para
jogos do Carioca, tirando os clássicos e as semifinais e finais, jogos contra pequenos do Carioca, e jogos do Brasileirão, tirando os clássicos. Mas ok, né? Desconto em dobro. Um erro absurdo pra mim do Fluminense, tá? Porque isso não estava escrito em lugar nenhum e achei um erro absurdo do Fluminense. É que, por exemplo, muita gente pagou de março até dezembro, pagou 9 meses do ano passado do plano Check-ins 2020. O que é isso? O plano Check-ins, pra quem não sabe, é o plano do sócio futebol, R$35, mais R$40 por mês para você ter 100% nos ingressos. O plano sócio futebol te dá 50%. Se você pagar mais R$40 por mês, que é esse plano Check-ins 2020, você tem direito a 100% do ingresso. E eu vou falar de mim, e eu tô falando isso daqui tranquilamente porque eu nem vou usar esses ingressos, porque estou indo como imprensa. Eu paguei o plano check-in de março até dezembro. Paguei os 80, dava R$80 mais ou menos por mês, 75, R$80 por mês. Até dezembro. Em dezembro, ninguém do Fluminense entrou em contato comigo e nem houve uma renovação automática, não foi falado nada sobre a existência de um plano check-in de 2021. Basicamente, foi sumariamente cancelado o plano check-in de 2020 e eu comecei a pagar R$35. Como é debitado direto no cartão, eu nem vi. Comecei a pagar R$35. E, segundo aqui ponto 3.4, não. Ponto 3.2. Aliás, ponto 3.1. Achei aqui agora, ó. Os sócios que não renovaram o plano check-ins em dezembro de 2020 e permaneceram no plano sócio futebol terão direito somente a um ingresso com 100% de desconto por todo o período em que esteve ativo entre 16 de março de 2020 e outubro de 2021. Explicando para isso daqui. Eu paguei o plano check-ins, e eu tô falando de mim, mas tô falando de outras pessoas também. Durante 9 meses, à toa. Óbvio, ajudando o Fluminense, etc. E repetindo, não estou reclamando por direito próprio. Repetindo mais uma vez, não vou usar esses ingressos. Dificilmente, provavelmente não vou usar, porque não tenho ido para a arquibancada, tenho ido para o setor de imprensa, que o acesso é feito pela credencial de imprensa. Mas o cara que pagou durante 9 meses e não foi avisado sobre a existência de uma renovação do plano check-ins para 2021, ele pagou os 9 meses à toa, porque ele vai receber o benefício agora somente do plano sócio-futebol, que é 50% de desconto, e vai receber o ingresso de graça. Ou seja, ele pagou durante 9 meses para, de repente, no futuro ter 2 ingressos, e agora ele vai ter um só, e são poucos até os que renovaram o plano check-ins para 2021. Enfim, achei um erro do Fluminense isso, dava pra poder ter avisado, dava pra poder ter feito várias coisas, dava pra poder ter avisado melhor ao torcedor pra renovar o plano check-in e avisar, ó, se não renovar, você não vai ter direito a 2 ingressos, dava pra poder ter deixado mais claro isso no regulamento lá da promoção lá no início, de que se você abaixar o seu plano, você vai ter só o direito ao plano de baixo e, claro, terceiro, dava pra poder dar 2 ingressos, mas eu já falei aqui que eu achei essa decisão muito boa lá atrás, manteve os sócios, mas eu acho que ela não vai se pagar. Eu acho que no final das contas, financeiramente, pro clube, não tô falando que agora é torcedor, tô falando do clube, eu acho que a gente vai ter mais prejuízo do que o que lucrou com o sócio durante a pandemia. Mas enfim, é opinião pessoal, sem ter certeza dos números, só uma avaliação minha mesmo. E pra poder fechar, até falando de sócio, o Fluminense lançou a sua nova plataforma, né, de sócio-torcedor, de sócio-futebol. Confesso que gostei, logo assim que lançou eu fui lá e abri. Deixa eu ver aqui se tem algum problema aqui que eu não posso mostrar. Não, eu posso mostrar tudo aqui, ó. Logo que abriu eu fui lá, tem que refazer a senha. A parte anterior era de um nível de segurança horroroso, tá? Aqui, ó, dá pra botar fotinha agora, eu botei minha fotinha aqui. Era de um nível de segurança horroroso. Vocês terem noção, assim, pra quem trabalha com internet sabe. Quando você entra num site e diz que você esqueceu sua senha, qual que é o padrão? Eles vão enviar um link pro seu e-mail, pra você entrar no e-mail, clicar no link e cadastrar uma nova senha. O sócio futebol não, o anterior do Fluminense. Ele te mandava a sua senha. Isso quer dizer que a sua senha estava guardada na base de dados dele. Um ataquezinho fácil de hacker pegava a sua senha e ficava com a sua senha para poder entrar, de repente, a senha que você usa em outras coisas. Bizarro, é um nível de segurança muito ruim do plano do modo anterior do sócio futebol. Agora tá um pouco melhor e tal, aqui ó, tem como os planos aqui, você pode de repente fazer o upgrade. Agora tá mais fácil ainda de fazer o upgrade aqui em 2021, mas aí eu não vou fazer agora, né? Agora não faz mais sentido para mim. Como comprar os ingressos, ó, vai aparecer aqui Fluminense Esporte, só tô achando ainda um pouco lento e muitos torcedores reclamaram, inclusive, que não estavam conseguindo comprar
o ingresso no jogo contra o Sport, porque entraram de última hora. O Fluminense está avisando há um certo tempo para poder fazer sua troca de senha e resolver seus problemas antes de abrir o ingresso contra o Sport. Quando abriu, obviamente um monte de gente entrou, um monte de gente reclamou, e aí outros problemas, inclusive, vêm à tona. Sobre isso, assim, eu estudei numa faculdade, não vou citar o nome aqui, que todo início de semestre tinha problema. Você não conseguia montar a sua grade. Porque eles liberavam dia 12 para todos os cursos e pronto, abria para todo mundo fazer no dia 12 e montar a grade, obviamente o site travava pela quantidade de pessoas. Faltava planejamento para eles. No caso do sócio futebol do Fluminense também, obviamente que muita gente acessando ao mesmo tempo vai dar problema. Talvez um esquema de divulgação, um esquema de castas ali, talvez de sócios, enfim. Não sei exatamente, mas poderia ter sido algo sido feito pra gente não ver pessoas ficando em posição 300 na fila. Isso é uma posição muito alta, isso assim, não dá pra ter um negócio desse. Óbvio que eu entendo, é uma nova plataforma, é muito melhor do que a anterior, precisava ser trocada, mas podia ter um planejamento um pouquinho melhor. É isso, foram todas. Ainda faltou Maracanã. Eu vou abordar Maracanã no vídeo dessa sexta, beleza? Falo mais da concessão do Maracanã e trago outras notícias também pra vocês. Até a próxima, valeu.